Olá, meu nome é Milena Mesquita, sou monitora de histologia e darei início à apresentação do Videoatlas de tecido epitelial de revestimento. O tecido epitelial é constituído de células poliédricas justapostas, não vascularizado, com pouco material extracelular. Suas principais funções são revestimento de superfícies, secreção, absorção de íons e moléculas, percepção de estímulos e contração. Bom, o tecido epitelial ele é dividido em dois principais grupos, o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. Agora vamos falar um pouco sobre o epitélio de revestimento. O epitélio de revestimento ele é caracterizado segundo o número de camadas e quanto à forma nas células nas camadas superficial. Quando falamos de número de camadas, o primeiro epitélio que chama atenção é o epitélio simples, que é formado por apenas uma camada de células. Essas células podem ser pavimentosas, cúbica ou cilíndrica, de acordo com o seu formato. Quando falamos em mais de uma camada de células, pensamos no epitélio estratificado, que também pode ser pavimentoso, queratinizado ou não, cúbico, cilíndrico ou colunar, ou de transição. Por fim, em relação ao número de camadas, temos o epitélio pseudoestratificado, que quer dizer falso estratificado. Ele apresenta apenas uma camada de células, porém a posição dos núcleos dessas células dá a impressão de que são várias camadas. O epitélio pseudoestratificado ele só pode ser cilíndrico ou colunar. Todas as imagens deste atlas são de fotomicrografias das lâminas do Laboratório de Análise Morfofisiológicas e Moleculares do Departamento de Morfologia da UFES. Essas lâminas são utilizadas nas aulas práticas da disciplina de histologia. Chegamos então ao primeiro exemplo de epitélio simples pavimentoso. Essa imagem é uma lente do endotélio do capilar com aumento de 100 vezes, corado por hematoxilina e eosina. Como vocês podem perceber, a seta amarela aponta uma célula que possui um núcleo bem achatado. E essa célula ela está presente em uma única camada. Por isso, ele é um epitélio simples, apenas uma camada, pavimentoso, com células em formatos achatados. Essa segunda imagem é do folheto parietal da cápsula de Baumann, no rim, em um aumento de 40 vezes, corado por hematoxilina e eosina. Percebemos que essa seta verde ela aponta para uma célula achatada de apenas uma camada, caracterizando o epitélio simples pavimentoso. Quando falamos em epitélios simples cúbicos, pensamos em células de formatos cuboides e com os núcleos arredondados em apenas uma camada. Essa lâmina é dos folículos tireoideanos, em um aumento de 100 vezes, corado por hematoxilina e eosina. Essa única camada de células cuboides com núcleos arredondados está delimitada por esses traços amarelos. O segundo exemplo de epitélio simples cúbico é dado por essa imagem da parótida, uma glândula exócrina, que apresenta ductos que nessa imagem estão delimitados por círculos pretos, com uma camada de células com núcleos arredondados, que é o epitélio simples cúbico. Além desse ducto, podemos ver a presença de epitélio glandular, que será visto posteriormente, e essa imagem ela apresenta um aumento de 400 vezes e é corado por hematoxilina e eosina. Nos túbulos coletores do rim, também são encontrados epitélios simples cúbicos. Delimitados por essas circunferências pretas, percebemos células com núcleo arredondado e formato cuboide de apenas uma camada. Essa imagem tem um aumento de 40 vezes e é corado por hematoxilina e eosina. Quando falamos em epitélio simples cilíndrico, pensamos em uma única camada de células em formato colunar ou cilíndrico. Podemos observar os núcleos alongados elípticos que acompanham o maior eixo da célula. Nessa imagem da vesícula biliar, com aumento de 100 vezes e corado por hematoxilina e eosina, percebemos essa camada bem delimitada por essas linhas amarelas. Nessa segunda lâmina de epitélio simples cilíndrico,
Temos o estômago em um aumento de 100 vezes, corado por hematoxilina e eosina. Podemos observar células alongadas com seus núcleos na região basal. Bom, já que essas células elas são muito próximas, os núcleos eles aparecem como uma faixa próxima à membrana basal, já que o maior eixo dessa célula é perpendicular a essa membrana. Agora daremos início aos epitélios estratificados. O epitélio estratificado pavimentoso quer dizer que é um epitélio com mais de uma camada de células, em que a camada mais superficial apresenta células achatadas, podendo ser queratinizado ou não. No exemplo dessa imagem da pele, nós temos o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, representado por esse cochete preto. O número 1 corresponde às camadas de células com núcleo e o 2 corresponde à camada de queratina, que é uma camada de células mortas, sem núcleos e sem organelas. Nessa lâmina, vemos a pele fina, caracterizando o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, com essas várias camadas, sendo a mais superficial com células achatadas, e essa presença de queratina em uma tonalidade de vermelho mais forte, apontado por essa seta. Na epiglote, percebemos a presença do epitélio estratificado pavimentoso e a ausência da queratina. O epitélio estratificado pavimentoso está bem visível a última camada, a camada mais superficial, de células achatadas, apontadas pelas setas. O epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado também é encontrado no esôfago. Como percebemos nessa imagem, as linhas vermelhas delimitam o epitélio estratificado pavimentoso e essa seta mostra que não temos queratina. Nessa lâmina do palato mole, podemos observar células com núcleos achatados próximo da superfície e a ausência de queratina, caracterizando-o como epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Nessa lâmina de bexiga do aumento de 400, corado por hematoxilina e eosina, percebemos o epitélio estratificado de transição. Quando a bexiga está vazia, o epitélio fica espesso e as células superficiais têm um formato arredondado, que é chamado de cúpula. Essas células com formato de cúpula, elas são apontadas pelas setas na imagem. Diferente das lâminas anteriores, essa lâmina da uretra ela apresenta o epitélio delgado, com aparente menor número de camadas e com células superficiais achatadas, pois nessa imagem a uretra está cheia. Por fim, falaremos do epitélio pseudoestratificado. Como foi dito anteriormente, esse epitélio ele apresenta apenas uma camada de células, porém os núcleos estão em alturas diferentes, o que causa a impressão de que são mais de uma camada de células. Nessa imagem temos o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado da traqueia, em um aumento de 100 vezes em hematoxilina e eosina. A chave ela mostra esse epitélio e a seta mostra os cílios. Nessa lâmina, vemos o epidídimo em um corte transversal, com um aumento de 400 vezes e corado por hematoxilina e eosina. Esse é um ótimo exemplo de epitélio pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios. Podemos ver na chave uma única camada de células com núcleos em alturas diferentes e, apontado pela seta, nós vemos os estereocílios. Por fim, temos como referência o livro Histologia Básica, de Junqueira, e muito obrigado pela sua atenção.